Dando continuidade ao nosso estudo sobre a respiração e relembrando que existem 3 fases básicas na respiração, a glicólise, depois o ciclo de Krebs e depois a cadeia transportadora de elétrons acoplada à síntese de ATP, nós já estudamos a glicólise em uma videoaula anterior. Já estudamos o ciclo de Krebs na outra videoaula anterior. Nessa videoaula nós vamos focar na cadeia transportadora de elétrons acoplada à síntese de ATP. Esse é o nosso foco nessa videoaula. Essa CTE, cadeia transportadora de elétrons, resumidamente, o que vai acontecer? Vai haver um fluxo de elétrons nessa cadeia transportadora de elétrons, e esses elétrons são provenientes do poder redutor, seja na forma de NADH ou na forma de FADH2, transferindo esses elétrons para o oxigênio. Do oxigênio ao aceptor final de elétrons nesse processo. E à medida que os elétrons vão saindo do poder redutor para o oxigênio, gera um potencial eletroquímico de prótons na membrana, que vai ser utilizado para a síntese de ATP. Esse é o resumo da cadeia transportadora de elétrons acoplada à síntese de ATP. Então, à medida que os elétrons vão saindo do poder redutor, sendo direcionados para o oxigênio com o aceptor final, esse fluxo de elétrons na membrana gera um potencial eletroquímico de próton, essa força próton-motriz. E é isso que nós vamos entender agora em detalhes. Onde que acontece a cadeia transportadora de elétrons? Acontece nas mitocôndrias também. Porém, ela acontece nas membranas internas das mitocôndrias, não na matriz mitocondrial, não no espaço intermembranar, não na membrana externa da mitocôndria, mas especificamente na membrana interna das mitocôndrias. Relembrando, aonde estava acontecendo a fase anterior, que era o ciclo de Krebs, acontecia na matriz mitocondrial. Então, aqui na matriz mitocondrial que está havendo a produção de NAD reduzido, que está havendo a produção de FAD reduzido. E são esses compostos, essas formas de poder redutor que vão ser utilizadas na cadeia transportadora de elétrons. E aqui está o esquema da cadeia transportadora de elétrons. Vocês já viram isso em outras disciplinas. E ele é composto basicamente por 4 complexos proteicos. Poderíamos gastar bastante tempo aqui, mas nós vamos simplificar o nosso processo de entendimento. Primeira coisa, vamos entender o que está mostrado aqui. Nós temos aqui a matriz mitocondrial e aqui nós temos o espaço intermembranar. Ou seja, essa é a membrana interna da mitocôndria. A membrana externa da mitocôndria estaria algo aqui para cima. Então, nessa membrana interna da mitocôndria é que estão os complexos que estão envolvidos no processo de transferência de elétrons entre o poder redutor e o aceptor final de elétrons. E aqui está mostrando o poder redutor participando do processo, e aqui está mostrando o aceptor final de elétrons, o oxigênio, e aqui não vamos falar mais à frente também do oxigênio. E quais são esses compostos? Quais são esses complexos proteicos? Nós temos o complexo 1 chamado de NADH desidrogenase, nós temos o complexo 2 chamado succinato desidrogenase, temos o complexo 3 chamado complexo citocromos BC1 e temos o complexo 4 chamado de citocromo oxidase. Cada um deles é um universo em si próprio. E no slide que nós distribuímos para vocês, que vocês têm acesso, tem toda a descrição de cada uma delas, focando nas suas funcionalidades. O que cada uma delas faz? Deixe que vocês estudem por conta de vocês. O que eu quero mostrar é como que isso acontece do ponto de vista prático. Voltando então para o esquema. Então aqui no complexo 1, eu tenho que o NAD vai doar os seus elétrons para esse complexo, e ao doar esses elétrons, ele sai da forma reduzida e volta para a sua forma oxidada. E agora, esses elétrons vão migrar em função de uma força de potencial redox, eles vão migrar ao longo dessa membrana para um complexo chamado de ubiquinona. Mas ao fazer isso, aqui no complexo 1, há uma extrusão de prótons. Prótons são jogados para o espaço intermembranar. Então começa a gerar uma diferença de pH entre o espaço intermembranar e a matriz mitocondrial. O NADH, ele pode também
em outros locais, se também incorporado, liberar os seus elétrons para esse pool de ubiquinona, mostrado aqui, e nesse caso, também voltando à sua forma oxidada. Então, existem vários momentos em que esse processo vai acontecer. Mas uma vez fazendo este processo, a ubiquinona ela vai doar os seus elétrons para o complexo 2, e ao fazer essa doagem dos elétrons para o complexo 2, eles vão ser transferidos agora para o complexo 3. E ao chegar no complexo 3, por razões que fogem ao nível de detalhamento que a gente quer entrar aqui agora, há um processo também de extrusão de prótons para o espaço intermembranar. E esses elétrons agora são transferidos para uma proteína periférica chamada citocromo C. E essa proteína periférica do citocromo C, ela vai doar os seus elétrons para o complexo 4. Então ela veio do complexo 1 para o complexo 2, para o complexo 3, para o complexo 4. E ao fazer isso, doando os elétrons do citocromo C para o complexo 4, esses elétrons agora vão ser capturados pelo oxigênio e o oxigênio vai ser levado a formar a água. E ao fazer isso, há uma extrusão de prótons também para o lado de fora. Então, em diversos momentos, tanto no complexo 1, complexo 3 e no complexo 4, acontece a extrusão de prótons. Então, essa extrusão de prótons gera um gradiente de pH na membrana. E outra forma de dizer isso, está gerando o potencial transmembranar cada vez mais forte. Então, eu tenho mais prótons no espaço intermembranar do que eu tenho prótons dentro da matriz mitocondrial. Essa é a cadeia transportadora de elétrons. Então, o NAD sai da forma reduzida para a sua forma oxidada. E ao fazer isso, o NAD agora na forma oxidada, ele pode voltar a participar do ciclo de Krebs. Então, ele é reduzido, o poder redutor ele é reduzido no ciclo de Krebs e agora ele doa esses elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Ao fazer isso, há uma extrusão específica de prótons em determinados locais. E agora ele, na forma oxidada, o poder redutor volta a participar do ciclo de Krebs. E assim o processo vai acontecendo. E o aceptor final de elétrons é o oxigênio. Isso é a cadeia transportadora de elétrons. E qual que é a função primordial da cadeia transportadora de elétrons? Além de reciclar o poder redutor, saindo da forma reduzida para a forma oxidada, permitir a síntese de ATP, gerar a condição ideal para a síntese de ATP. E essa síntese de ATP acontece através de uma enzima transmembranar chamada F0F1 ATP sintase. É onde acontece o processo da fosforilação oxidativa, que acontece neste local aqui. Aqui está o complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. E aqui está a F0F1 ATP sintase, também conhecido como complexo 5. E como que acontece essa síntese de ATP? Acontece através da hipótese quimiosmótica de Mitchell, proposta em 1961 e que concedeu à equipe dele e a ele o prêmio Nobel por desvendar como que acontece a síntese de ATP. E essa hipótese quimiosmótica de Mitchell é a responsável pela síntese de ATP em qualquer parte das plantas. E nós, inclusive no próprio cloroplasto, que nós vamos ver quando a gente falar sobre a fotossíntese. E o que é a hipótese quimiosmótica de Mitchell? Em primeiro lugar, ela diz que vai haver a formação de um gradiente de prótons na membrana interna. E esse gradiente de prótons acontece por causa daquele fluxo de elétrons entre os complexos 1, 2, 3 e 4 da cadeia transportadora de elétrons. E ao fazer isso, acontece aquela extrusão de prótons em locais específicos da cadeia transportadora de elétrons, gerando esse gradiente de prótons na membrana interna. A membrana interna ela é impermeável ao próton. Ele tem cargas, então cargas não atravessam a membrana facilmente. Então tem que ter um transportador específico para aquele íon, no caso aqui, o próton. Então, à medida que acontece o fluxo de elétrons através da cadeia transportadora de elétrons, gera-se um gradiente de pH na membrana interna, com o espaço intermembranar com pH mais baixo, ou seja, com maior concentração de prótons, do que na matriz mitocondrial, que tem um pH mais alto, porque o próton foi jogado para o espaço intermembranar. O próton agora ele tende a voltar, mas ele não atravessa a membrana, porque a membrana é impermeável a ele.
Então, para ele atravessar a membrana, ele atravessa através de uma proteína integral de membrana, que é conhecido como ATP sintase. Para ser mais preciso, F0F1 ATP sintase. E ao passar por ela, eleva a síntese de ATP. Então aqui está o esquema mostrando isso. Nós temos aqui a extrusão de prótons, aqui nós temos a extrusão de prótons, aqui nós temos a extrusão de prótons. O próton tende a retornar em função do seu potencial eletroquímico. Quando ele volta, a membrana é impermeável para ele, então ele não consegue atravessar aqui a membrana. Ele atravessa através de uma proteína específica, que é uma proteína integral de membrana, que é a F0F1 ATP sintase. Aqui está o F0, a parte F0, aqui está a parte F1 dela. E ao fazer essa passagem de prótons através dessa membrana, ele gera uma condição físico-química que faz com que haja a produção de ATP. Não vou entrar em detalhes, se vocês quiserem, dê uma olhada no trabalho de Mitchell, vocês vão entender exatamente como que ela funciona. O próton, ao retornar, ele faz essa proteína integral de membrana, essa ATP sintase, ela entrar em movimento e parte dessa energia é utilizada para fazer a ligação de ADP com fosfato, produzindo ATP. Essa é a parte conhecida como fosforilação oxidativa. Onde que isso aqui está acontecendo? Está acontecendo na membrana interna das mitocôndrias. Está aqui. Então aqui nós temos o complexo 1, 2, 3 e 4. E aqui nós temos a ATP sintase. Então prótons são jogados para fora e o próton tende a retornar e ao retornar atravessa a membrana, levando à síntese de ATP. Essa é a cadeia transportadora de elétrons, acoplada à fosforilação oxidativa. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é que no caso das plantas, ela tem uma rota respiratória alternativa, que não está presente nos animais, mas as plantas têm, em maior ou menor grau, em maior ou menor eficiência. E o que é isso? Tem determinadas substâncias, por exemplo, o cianeto, o monóxido de carbono e outras substâncias que eles combinam, eles se acoplam na citocromo oxidase. Citocromo oxidase é a proteína periférica que faz a conexão dos elétrons entre os sítios 3 e 4 da cadeia transportadora de elétrons. Onde está isso? Está aqui, citocromo C. Então, determinadas substâncias, como por exemplo cianeto, monóxido de carbono e outras, elas se acoplam a essa proteína periférica citocromo C oxidase. E ao fazer isso, ela bloqueia a passagem de elétrons que deveria acontecer entre os complexos 3 e o complexo 4. E ao fazer isso, os elétrons não conseguem chegar ao oxigênio. E se eles não chegam ao oxigênio, começa a parar os processos para trás. E isso acaba inibindo a respiração. No caso dos animais, baixíssimas concentrações dessas substâncias podem levar à morte do animal. É o caso, por exemplo, do cianeto. Mas no caso das plantas, depende da planta, ela tem mecanismos para manter o funcionamento da via respiratória, apesar do citocromo C oxidase estar bloqueado. E é isso que nós chamamos de rota respiratória alternativa. Por quê? Porque ela apresenta a enzima chamada oxidase alternativa. E o que a oxidase alternativa faz? Essa rota alternativa permite a passagem dos elétrons até o oxigênio, sem que eles tenham que passar pelos complexos 3 e 4. E é isso que está mostrado nesse esquema. Aqui nós temos citocromo C oxidase que estaria bloqueado, portanto o oxigênio não conseguiria receber os elétrons e pararia todo o processo. Porém, as plantas elas apresentam essa oxidase alternativa. Onde é que ela está? Está localizada aqui, antes do complexo 3. Então, neste caso, todo o processo do complexo 1 e complexo 2 acontecem. Então, existe a extrusão de prótons para o lado de fora. Os elétrons eles vão ser transferidos para o complexo 2, mas ao invés de transferir esses elétrons para o complexo 3, porque ele não vai ser levado para lá, ele vai ser transferido para essa oxidase alternativa. Então, vai haver a recepção dos elétrons pelo oxigênio, formando a água e gera um gradiente de prótons aqui na membrana. Só que é um gradiente de prótons menor, então a produção de energia é mais baixa, mas não para.
Isso que é importante. Diminui a quantidade de energia produzida, mas ela não para o processo respiratório. E assim a planta consegue manter-se viva. E aqui eu quero fazer um link com a aula que a gente fez sobre a glicólise. Dissemos que a glicólise, a primeira fase da respiração, ela é independente de oxigênio. Então não importava o que acontecer, se por qualquer coisa o piruvato não pudesse entrar nas mitocôndrias, ela continuaria acumulando piruvato, que desencadearia a rota fermentativa ou da respiração anaeróbica, com produção de ácido lático ou produção de etanol. Lá na aula de glicose nós vimos isso. Se vocês têm alguma dúvida, dê uma olhada na aula novamente. Aquilo é respiração anaeróbica. E por que nós chamamos de respiração aeróbica? Porque o oxigênio está presente, ele é o receptor final de elétrons. Então, quando eu tenho o oxigênio presente no ambiente, o piruvato produzido como produto da via glicolítica vai para a mitocôndria, entra no ciclo de Krebs, acontece a descarboxilação, ao armazenamento da energia na forma de poder redutor, principalmente na forma de NAD reduzido, e esse NAD agora reduzido vai liberar os seus elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, gerando um gradiente de pH que através da F0, F1 ATP sintase vai levar à síntese de ATP. Porém, quando eu não tenho o aceptor final de elétrons, quando isso aqui não existe, quando eu não tenho o aceptor final de elétrons, porque o ambiente não tem oxigênio em quantidade suficiente, seja por que razão for, eu não tenho então o aceptor final de elétrons, não tenho o oxigênio. Se eu não tenho o oxigênio, todos os elétrons que forem sendo liberados aqui para a cadeia transportadora de elétrons, chega um ponto que esse sistema vai estar saturado. Então vai parar a reciclagem do NAD. Então o NAD agora começa a ficar todo na forma de NAD reduzido. E se todo o NAD fica na forma de NAD reduzido lá na matriz mitocondrial, eu não tenho mais NAD oxidado para receber a energia da quebra das ligações de carbono. Então, se eu paro a cadeia transportadora de elétrons, na sequência eu paro o ciclo de Krebs, porque eu não vou ter mais poder redutor oxidado. E se eu paro o ciclo de Krebs, eu paro a glicólise? Não. A glicólise é independente. E agora, então, aquele piruvato já não entra mais nas mitocôndrias para o ciclo de Krebs. E agora, esse piruvato acumulado, ele desencadeia o início da respiração anaeróbica. É assim que acontece o link entre as duas fases. Então, vocês estão vendo o que é a respiração aeróbica e como que acontece a respiração anaeróbica. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!